Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário a gente trouxe uma pessoa extraordinária e vai ser um assunto de extrema importância. Mas antes de falar dessa pessoa, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque você vai estar ajudando não só o canal, mas outras pessoas a aprenderem mais sobre esse assunto. E essa mulher, ela é terapeuta vibracional, formada em neurociência e física quântica. Ela tem mais de 10 anos nessa área e a gente estamos muito felizes pela presença dela aqui. Com ela, Diva, não é isso? Exatamente. Obrigada, Patrick, por estar aqui com vocês, por poder compartilhar aqui um pouquinho desse conhecimento e da minha história também, né? Diva, a gente gostaria de saber quem é a Diva. A Diva é uma pessoa que é serva do Senhor, que sempre foi temente a Ele, sempre acreditou que existisse sim um ser superior que regesse esse universo aqui da qual a gente vive e sempre buscou conhecer mais e entender melhor como funciona esse universo. A pessoa que nunca se contentou com aquilo que foi dito como realidade. Eu quis conhecer a minha própria verdade, aquilo que eu acreditasse como verdade. E foi assim que eu construí a minha história e essa sou eu. E hoje estou aqui e meu propósito é esse, exatamente ajudar outras pessoas a descobrir isso também e transformar suas vidas. Diva, teve alguém que te inspirou a você iniciar isso? A A formação? minha formação, não, na verdade eu não tinha tanto conhecimento. Eu sempre acreditei, sempre desejei, sempre falava que eu queria ser uma pessoa com dinheiro, rica, porque eu, quando criança, ouvia meu pai dizer que rico vivia no mundo dele. E eu ficava tentando imaginar o que seria o mundo do rico. Criança cheia das imaginações. Então, eu sempre falava que quando eu crescesse, eu queria viver nesse mundo do rico, para ver como seria. Porque eu achava literalmente que era algo diferente. Bom, os anos se passaram. Em 2007, eu me vi enfrentando uma depressão. E sem condições financeiras, que na época eu não tinha, já muito jovem, casada, mãe de 2 filhos, eu comecei a buscar na internet, não tinha também tanto acesso, mas já comecei a buscar ali o acesso que eu tinha, como sair daquela depressão. Foi onde eu conheci, inclusive, a minha mentora, tá? Posso falar o nome? A Elaine Orives. E ali eu comecei a ver os conteúdos gratuitos, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso dela. Ao fazer ali, olhar aqueles conteúdos gratuitos, eu comecei a conseguir enxergar certas coisas na minha vida e buscar sair do estado em que eu estava. Porque o que me movia, naquela depressão, eu olhava assim para a minha vida, não via perspectiva. Eu literalmente pensava que a minha vida ia se acabar daquela forma, dentro de casa, cuidando de filho e pronto. Só que eu sempre, nunca deixei de acreditar que sim, era possível ter uma vida diferente e sim adquirir riqueza. E literalmente, quando eu falo de riqueza, eu falo de dinheiro, de bens materiais e tudo mais. Lógico que hoje eu entendo que prosperidade vai muito além do que bens materiais, mas até então, naquela época. Bom, de 2007, olhando, absorvendo aqueles conteúdos gratuitos, consegui dar uma alavancada na minha vida. E aí, em 2015, eu passei por uma crise financeira. E em 2019 eu tive a oportunidade de me transformar em uma empresária, que era o que eu já desejava. Eu sempre brinco que eu já cocriava lá atrás sem saber que eu estava cocriando. Sempre tive o desejo de ser empresária, exatamente porque eu achava que ser empresária ia me fazer me tornar rica. E a partir dali, em 2020 veio a pandemia, 2022 eu me vi perdendo tudo, perdendo a minha empresa, tudo que eu havia construído até ali. Eu literalmente atravessei um período assim de muita escassez, de muita dificuldade, de muita turbulência, digamos, não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida empresarial. E eu lembro até hoje que foi quando o meu esposo virou para mim e falou assim: Maria, que é como ele me chama, você tem tanto conhecimento, por que você não usa esse conhecimento para poder sair dessa fase que a gente está vivendo?
E naquele momento ali me deu aquele estalo. Eu falei assim, verdade, eu já tenho conhecimento, eu vou só me aprofundar. E de lá para cá, eu sempre já vinha consumindo esse conteúdo, porque sempre me atraiu muito a questão, principalmente, da física quântica. Então, de lá para cá, eu comecei a me aprofundar. E foi onde eu comecei a buscar me especializar como profissional, para trabalhar e ajudar outras pessoas. E aí foi onde eu consegui, inclusive, a mudar a história da minha empresa. Porque ali eu entendi como mudar a minha história, eu consegui entender o que me travava, eu conseguia entender que eu era responsável por tudo o que estava acontecendo na minha vida, eu consegui entender que eu era cheia das limitações, cheia de crenças, e eu precisei aceitar, primeiramente aceitar que eu era culpada e a partir dali começar a aplicar aquilo que eu estava adquirindo no conhecimento profissional e botar em prática. E com 4 meses, isso em 2022, início de 2023, com 4 meses, eu consegui tirar a empresa do estado em que ela estava e pela primeira vez ela tinha sido reconhecida como a melhor empresa do estado, já com 4 meses de aplicação das técnicas que eu havia aprendido. Nossa, Diva, que extraordinário. E, Sim. Diva, a gente gostaria de saber se toda pessoa tenha esse poder todo interno, assim como você descobriu em você, isso pode ser replicado para as outras pessoas? Sim, inclusive hoje é o meu propósito. É ajudar as pessoas a despertar esse poder interno que existe dentro de nós. Na verdade, nós somos seres divinos, que nascemos com esse poder, né? Eu sempre falo, como a gente conversou anteriormente, o meu esposo, ele tem uma sabedoria muito grande no lado espiritual. Então, ciência e espiritualidade, elas estão ligadas, elas andam lado a lado, né? Então, eu sempre falo que o que a ciência explica é aquilo que está na Bíblia. Inclusive, eu digo que Jesus foi o maior coach da história da humanidade, porque aquilo que está se aprendendo hoje em dia, ele já falava lá atrás, aqui na Terra. Mas as pessoas foi se perdendo. Na verdade, a gente nasce, nós somos essência, né? Nós somos seres divinos. Nós temos a essência do Pai conosco. Só que com o passar do tempo, através dos ensinamentos, das crenças que são passadas, que são criadas internamente em nós, a gente vai criando uma dualidade. Então a gente começa a crescer acreditando que Deus está lá e nós estamos aqui, que existe o céu e a terra, né? Tudo se tornou uma dualidade. E a partir disso, cria-se a crença e você começa a viver aquilo que te ensina e perde a sua essência. E qual é a sua essência? É o ser divino que você é. Nós viemos ao mundo para viver o extraordinário, para sermos seres felizes, para sermos seres prósperos, abundantes, saudáveis, né? E como a gente começa a acreditar nas historinhas, porque tudo é história. Se eu chegar para você aqui e contar uma historinha e falar que se você fizer isso, você vai vai acontecer algo na tua vida e você acreditar nisso como verdade, pronto, é uma crença e aquilo passa a valer, porque é o que o seu inconsciente compreende. Então, a partir das historinhas que as pessoas começam a contar para nós e a gente vai crescendo e ouvindo, ali você começa a se distanciar daquilo que você realmente veio para viver. O que a pessoa mudaria, Diva, ela aprendendo isso, sobre essa energia, sobre essa consciência? O que ela mudaria, ela pode mudar a história da vida dela. Ela pode viver aquilo que ela quer. Ela pode ser quem ela quiser. Ela pode se tornar aquilo que ela achar que ela merece viver. Mas o primeiro passo é você aceitar que você é um ser divino. Segundo, que você é responsável por tudo aquilo que acontece na tua vida. Entender que existem crenças dentro de você que precisa ser limpada. Quando você começa a entender e colocar em prática o que você tem que fazer, você começa a ver sua vida fluindo. Isso é cientificamente comprovado, né? Tudo é energia que está em constante vibração. Tudo é energia, certo? Que está em frequência, em vibração frequente. Frequente vibração, assim. E a nossa energia, a nossa vibração mede a velocidade dessa frequência. Tudo é energia que está em constante vibração. A nossa frequência mede a velocidade da nossa vibração. E aí é
É onde eu falo que a gente tem o poder, inclusive, de transformar e atrair aquilo que a gente quer. Porque quando você entra em coerência com aquilo que você deseja, através da sua frequência, você já atrai tudo. Você consegue atrair tudo. Para ficar de uma forma, resumir, para poder tentar ficar fácil. O universo, tudo já existe. Tudo já está lá. É o que chamamos de universo de infinitas possibilidades. Até você começar a desejar algo. Até o olho do observador começar a olhar para lá. Existe, inclusive, uma pirâmide, que se chama, que é do psiquiatra chamado David Hawkins. Não sei se você já ouviu falar. E ele chama essa tabela de tabela da consciência, onde existem os graus de frequência. Inclusive, a gente utiliza essa pirâmide para identificar em qual você está, o que precisa trabalhar para você subir um grau. Os mais baixos, né, que é a frequência da culpa, do medo, da raiva, do ódio, são as frequências que eles chamam de frequência da sobrevivência, que é aquele que você adquire e é do ser humano, que você precisa utilizar, né, para poder sobreviver, que é o básico. Só que quando você está nesse nível de frequência, você não consegue cocriar nada. Porque você está exatamente deixando, principalmente, que o seu ego fale por você. E aí, quando você começa a elevar a tua frequência, começa a entender como as coisas funcionam, como o universo funciona, e começa a subir, elevar a sua frequência, você começa a atingir as frequências mais altas, que as frequências que começam a fazer com que você entre no fluxo da frequência do Pai, da frequência do Criador de todas as coisas. Tanto que é uma frase, inclusive, é até uma denominação, se eu não me engano, que fala que Deus é amor. Então, a frequência mais alta, a frequência que cocria tudo de uma forma literalmente natural, é a frequência do amor, que é as mais altas. Né? Então, quando você chega nesse grau, não precisa literalmente alcançar essa, mas quando você começa a chegar na frequência, principalmente da alegria, é o momento que você começa a ter facilidade em cocriar as coisas para a tua vida. Você começa a transformar a tua vida. Começa as coisas a criar e dar mais forma. Começa da forma. A energia, ela vai crescendo mais, né? Desenvolvendo mais. Você tem uma disposição maior. É isso? Vamos lá. Vamos começar para entender aqui. Começar falando das frequências mais baixas. Se tudo é energia, se tudo é frequência, se tudo é vibração, a gente vive digamos que a gente vive dentro de uma bolha. Uma bolha, vou imaginar uma bolha, e a gente vive dentro dela. Que a gente chama de campo eletromagnético. Todo ser humano tem esse campo. Todo ser humano tem essa bolha. E todo ser humano vive ali dentro. Então, tudo é eletromagnético. Tudo que você emana, volta para você. Já ouviu falar na lei do retorno? Já. Pois é. O povo tende a dizer, a lei do retorno, você vai fazer isso pro outro, mas um dia vai acontecer com você. Na verdade, nunca aquilo que você desejou pro outro vai pro outro. Sempre vai para você. Porque o outro, na verdade, ele não existe. Ele é um espelho na tua vida, apenas uma projeção de você. Então, se tudo é frequência e tudo que vai, volta, logo, quando você sente uma frequência baixa, a frequência do ódio, e você está emanando ódio, ódio de quê? Ódio por quem? Por qual razão? O que vai voltar para você? Mais daquilo que você sente ódio. Porque se tudo é frequência, logo você atrai aquilo que você está vibrando, certo? Então, quando você começa a compreender isso, você começa a elevar a sua frequência. Opa, então eu sei que eu tô com ódio, então eu tenho que me livrar disso aqui. Como é que eu me livro? Aquilo vai crescer e crescer cada vez mais. E você vai atrair mais daquilo para você. Mais daquilo para você. Tem gente que às vezes passa por situações, e por isso que lá em 2022, quando eu passei pela crise financeira, que eu precisei entender o que estava acontecendo comigo, eu me questionava. Eu falava assim, por que eu estou passando por isso? E aí eu levei um tapa, que a gente chama de tapa quântico, que eu falei assim, caramba, eu tenho que admitir que eu sou culpada por tudo isso. Por quê?
Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que um dia você já desejou para o outro? O que que você pensa? Aí tem gente que fala, então é só eu pensar positivo? Não. É literalmente sentir. Você tem que sentir. Ser verdadeiro com aquilo que você sente. Porque não adianta você pensar e sentir errado. Não adianta eu pensar positivo, mas meu coração está cheio de ódio. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Se eu estou sentindo ódio, começa a liberar perdão. Começa a perdoar. Parar de sentir ódio do próximo. Primeiro perdão você tem que dar é para você mesmo. Você tem que se perdoar. Culpa, parar de culpar o outro. Assumir que você é responsável pela tua vida. Assumir que você é que... como assim? Mas aconteceu isso comigo porque fulano fez. Não, você deixou fulano fazer. Eu, durante muito tempo, me culpava. Eu vivo essa vida porque minha mãe, nossa, não aceitava eu em casa porque eu estava grávida. Minha mãe não falou para mim engravidar. Eu que engravidei. E você sempre sentiu, Diva, que tinha algo maior te guiando nessa sua trajetória? Na verdade, sempre tem, Patrick. O problema é que a gente está com a mente tão cheia do barulho externo que a gente não consegue ouvir o Senhor, o universo, o Criador. Cada um dá um nome, né? Mas conforme a ciência, a gente não consegue ouvir a voz do universo falando com a gente. Porque ele fala com a gente o tempo inteiro. E o que é consciência para você, Diva? Consciência, para mim, é você compreender que existe um ser superior que rege esse universo e você faz parte dele. E que se você quer prosperar e evoluir, principalmente como ser humano, você apenas tem que obedecer. E tem gente que é contra isso. Mas tem coisas que independem de você ser a favor, de você acreditar ou não. Ela simplesmente acontece. O universo, inclusive, existem as 12 leis, na verdade são um total de 28 leis que regem o universo. Mas existem 12 principais que regem. E independe de você acreditar, das suas crenças, de você aceitar, de você ser a favor ou ser contra. Entendeu? Então ela simplesmente acontece. Então consciência para mim é isso. É você compreender, saber e aceitar. Quando você aceitar, principalmente quando você aceita, você entra no fluxo do universo e tudo flui na sua vida, de uma forma literalmente natural. E qual foi o sinal, Diva, que você precisou mudar internamente? Tem um sinal específico? Quando o meu marido falou para mim assim, você sabe tanto, por que você não coloca isso em prática? Eu senti aquele poder dentro de mim. Acho que foi a hora que o poder acendeu. Eu falei, Essa caramba, foi a virada de chave. Foi, porque eu sempre ouvi as pessoas falarem de mim, cara, tu é incrível. Tu sempre faz tudo dar certo. Por quê? E eu sempre me senti o máximo com aquilo. Caramba, eu sou aquela mulher que faz tudo dar certo, que as coisas fluem, que eu boto as coisas para acontecer e tudo mais. Mas sempre na força, nunca no fluxo. Porque no fluxo vai natural. Na força, o nome já diz, você tá ali se matando o tempo inteiro. Então, naquele momento que ele falou aquilo para mim, eu lembrei, eu falei, caramba, é isso. Eu sempre me vi aquela super-herói. E temos mesmo que esse instinto assim super-heróico mesmo dentro da gente. Mas não precisa ser na força. É literalmente no fluxo. Então, naquele momento, sim, se acendeu aquela luz de Diva, você é poderosa, você é incrível. Você consegue fazer as coisas acontecer. Mostra que você tem esse poder. Então, acho que aquele poder se acendeu dentro de mim. E qual o bloqueio que as pessoas mais têm para poder acessar isso, esse poder interno? O primeiro deles é aceitar que elas são culpadas pelo que acontece na vida delas. Quer queiram, quer não, gostem ou não, essa é a realidade. A pessoa ela tem que assumir. Porque quando ela assume a rédea da vida dela, ela que vai determinar e ditar aquilo que vai acontecer ou não. Esse é o primeiro. Segundo bloqueio, as crenças. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. Então, se você acredita que algo... Vou dar um exemplo de uma das que eu ouvia do meu pai quando eu era criança. E que eu acho que tem alguma coisa... Tem uma passagem bíblica, mas só que as pessoas interpretam de uma forma errada. Que é o quê? É mais fácil um boi passar no... Cabelo. Passar no fundo de uma agulha do que um agulha. rico entrar no reino do céu. Né? Sim. Só que o meu pai ensinava no mundo material. Que ele queria dizer o quê? Que ser rico não era bom. Outra coisa que eu ouvia muito, dinheiro é sujo. Em que sentido dinheiro é sujo? Hoje eu brinco, lá na empresa, quando eu
coisa rara hoje em dia ter dinheiro em espécie, mas quando eu pego, eu beijo as notas. Eu falo, eu amo dinheiro. E o povo fala assim, você é louca? Não. Por que eu vou falar que o dinheiro é sujo? Muito pelo contrário. Ele pode estar sujo ali das mãos, né? Porque passou de uma mão, mas o dinheiro é limpo, é bom, é energia. E você tem que vibrar na energia dele para você atrair. Quando você tem essas crenças como essas crenças te impedem de você acessar esse poder. Você tem que eliminá-la. Não adianta. Enquanto você acreditar que o dinheiro é sujo, que rico não entra no reino do céu, você não vai conseguir acessar o poder para poder ter uma vida próspera. Por exemplo, você falou sobre o camelo, né? Não pode passar pelo... Fundo da agulha Acho que é um negócio assim. do que entrar no reino dos céus. Mas a agulha que diz na Bíblia não é uma agulha em si que a gente pensa hoje. Uma vez eu pesquisei num documentário que lá onde que os camelos passavam, que é onde que era no deserto, eles tinham que passar num lugar bem apertado. E aí não cabia outras pessoas ficar em cima do cabelo. O cabelo tinha que passar primeiro. E o nome disso era agulha. Exato, exatamente. E aí exatamente. passava para o outro lado. E aí depois as outras pessoas passavam. Só que às vezes a pessoa não sabe interpretar as coisas. Falta do conhecimento. A verdade é essa. O conhecimento para o lado espiritual, que é onde eu falo que hoje meu marido é o meu mentor em relação a isso. Inclusive, semana passada a gente falou sobre essa questão dessa agulha, né? Exatamente por isso. Mas quando as pessoas ouvem isso, quando fala para você assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, o que vem na tua mente? Uma agulha normal de costura e um camelo passando ali. Então, essa é... Que em caso é impossível, né? Exato. Essa é a história que se passa, né? E que faz criar crenças. Agora, imagina bem, se você consegue pensar que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, no buraco da agulha ali, do que um rico entrar no reino do céu, o que logo você vai pensar? Eu quero ir pro céu. Se você quer ir pro céu, e se o rico não entra no céu, entendeu? Você não vai ser próspero. Você não vai ser rico. Foi isso que aconteceu também na época que reinou muito romano, aquela época romana, então dos padres e tudo. Teve uma época que o catolicismo era muito forte nisso, dominava muita coisa. Eles eram tipo conselheiro até dos reis e tudo mais. E naquela época pregava muito disso. Se você for rico, você não vai entrar no reino do céu. E também nessa época, os Estados Unidos estavam crescendo muito. Por quê? Os Estados Unidos crescia muito, teve grandes nomes como Rockefeller, outros nomes também que ficaram milionários, só que eles em si enriqueceram, mas ajudavam as pessoas, ajudavam os pobres, né? Então, foi exatamente uma crença. Enquanto um tinha uma crença de, não, se eu enriquecer, de alguma forma, eu não vou entrar no céu. E o outro, não, se eu enriquecer, eu vou poder ajudar os pobres, ajudar mais pessoas a ficarem ricos também. E quando por isso que os Estados Unidos conseguiu chegar num nível tão grande dentro dessa época e todos prosperaram muito. E quando você ajuda o próximo, você prospera mais ainda. Agora, você falou sobre um assunto muito interessante. Se você pesquisar lá atrás, isso com o passar do tempo foi se perdendo, inclusive próprio dentro das religiões, né? Lá atrás, por isso que eu falo que Jesus foi o maior coach da história da humanidade, né? Porque ele ensinou isso lá atrás. Ensinava-se exatamente na questão do catolicismo, né? Na religião, eles escondiam as informações porque o receio é que todo mundo ficasse rico. Tanto que agora existe um documentário que se chama The Secret, ou O Segredo, né? Que foi exatamente decifraram e colocaram em público como que seria isso. Mas isso já era ensinado lá atrás. Mas foi sendo ocultado e as pessoas adquirindo algumas informações e tendo para elas como crença, logo criou-se essa dualidade também entre rico e pobre, né? Que na verdade não existe dois mundos, existe um mundo só. E aquilo que funciona para você funciona para mim. A gente tem as mesmas oportunidades. O que vai mudar para nós é a forma de pensar e de entender as coisas. É a forma como você... É a sua consciência. Aquilo que você tem como consciência, entendeu? E Diva, o que mudou a neurociência, a terapia vibracional, tudo isso que você aprendeu na sua empresa? Na minha empresa, bom, primeira coisa que eu fiz foi mudar as minhas crenças para poder ser uma pessoa próspera
dentro da minha empresa. Recentemente eu até postei lá no meu Instagram porque me fizeram essa pergunta. Você acredita que uma empresa próspera começa na mentalidade? Não existe uma empresa próspera na mentalidade. Existe uma pessoa próspera que está comandando ali, vamos botar que está administrando uma empresa e que vai fazer prosperar. Porque tudo vai de como está dentro do meu ambiente, dentro de mim como pessoa, e isso reverbera, isso transborda ali dentro, e logo a frequência que eu estou atrai mais daquilo para mim. Então eu comecei a entender uma das coisas que eu aprendi. Eu vibrava escassez o tempo inteiro. Uma das coisas que eu mais tinha medo é de não ter dinheiro. O tempo inteiro. Eu tinha medo de não ter dinheiro. Não tinha medo de não ter dinheiro para trabalhar, eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu tinha medo de ficar devendo. E o que aconteceu comigo? Exatamente, eu fiquei sem dinheiro para pagar minhas contas. Eu fiquei sem dinheiro para trabalhar. Por quê? Aquilo que eu mandava, aquilo que vinha para mim era exatamente aquilo que eu estava mandando. Quando eu comecei a compreender que a culpada era eu, exatamente porque eu estava mandando aquilo que eu estava atraindo exatamente aquilo que eu estava mandando, aí eu comecei a entender que eu tinha que mudar. Só que você não consegue mudar estando dentro do olho do furacão, tá? Você tem que se desassociar. Por quê? Quanto mais... tem um ditado que diz, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns hábitos comigo, alguns hábitos que mudaram minha realidade, tá? Parei de ver TV, parei de ver algumas coisas que eu ainda vejo, inclusive que quando eu vejo, eu olho, caramba, olha, eles faziam isso lá atrás. E a gente só vê e não faz ideia por que tá vendo. Mas hoje eu não vejo mais TV. Hoje eu não vejo mais jornal. Aí o povo me questiona, mas como assim? Como é que você fica sabendo do que... Como é que você fica por dentro das coisas que está acontecendo no mundo? Eu falei, o que está acontecendo no mundo vai influenciar na minha vida? Ah, mas o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo. Tá, tudo bem. O que ele vai influenciar na minha vida como pessoa? A partir do momento, inclusive nesse momento, só para fazer uma ressalva aqui rapidinho, a gente está vivendo aí uns desafios no nosso mercado. Nós somos uma das autoescolas, uma das empresas, melhor dizendo, perdão, e ontem recebemos o convite para receber o troféu como melhor empresa do mercado. E estamos vivendo mesmo diante daquilo que o povo está falando que é uma crise. Por quê? Enquanto uns choram, outros... Exatamente. Porque enquanto você vivencia isso que eles estão colocando no mercado o tempo inteiro, que é ruim, que vai acontecer, você está... Cara, Perdão, Patrick. Enquanto você está vendo isso, você está vivenciando, você está sentindo aquele medo, aquele desespero. O desespero vai tomando conta. E aquela energia só vai tomando conta de você. Vai tomando conta de você. O que você está mandando? Medo disso. O que vai acontecer com você? Por isso que eu falo, quando alguma coisa está acontecendo contigo, faz uma retrospectiva. A crença vai vindo. A crença vai vindo. Você cria a sua própria crença também naquele momento. A importância da física, da física quântica, que é uma das áreas que eu mais amo, é que exatamente ela te ensina que, independente do que esteja acontecendo, se você estiver vibrando aquilo que você quer, é o que você está vibrando que vai vir para você. Não interessa o que está acontecendo no mercado. Não interessa o que está acontecendo lá fora. O meu desejo era... uma das coisas que na época eu determinei para mim, porque tudo você tem que determinar, né? Uma das coisas, eu quero ser reconhecida como a melhor autoescola do mercado. A melhor empresa no meu ramo aqui na cidade. A gente já foi, acho que pela 7ª ou 8ª vez, reconhecida como a melhor, em pouco mais de 2 anos. Na Grande Vitória? Na Grande Vitória, na cidade da Grande Vitória. E agora a gente vai receber o troféu como melhor empresa. Né? A gente sempre tinha o certificado, agora a gente vai receber o troféu. Então, foi uma das coisas. Quando eu determinei isso para mim, eu fiz o meu inconsciente entender que isso era possível e que já estava determinado, que já estava definido. Se eu sou um ser divino, e se eu atraio aquilo que eu vibro, e se eu estava me vendo e vivenciando aquilo já como real, se eu te falar que eu ficava treinando na minha mente como ia ser o dia que eu ia receber o troféu, você acredita? Eu ficava vivenciando isso. Por quê? Quanto mais detalhes, quanto mais você tem clareza daquilo, pratica com detalhes, com clareza, mais fácil você atrai as coisas que você deseja. Então, respondendo à tua pergunta, o que mudou? Tudo.
Começou pela minha mente, que eu entendi que o problema estava em mim. A partir do momento que eu comecei, e o lado espiritual é muito importante, porque não adianta você entender da ciência, você entender física quântica, você entender frequência vibracional, se você não aceita que existe um ser superior. Então, a espiritualidade ela é muito importante. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender isso ali, eu comecei a me reconectar com a fonte. Quem é a fonte? Quem me criou, que é o dono de tudo. Que eu não preciso buscar nada, que tudo já é meu. Eu sou herdeira. Eu só preciso merecer aquilo que já é meu. Você já viu um pai dizer não para um filho? Extraordinário. Um pai nunca diz não para um filho. Ele diz sim para tudo. E às vezes eu falo isso, eu costumo fazer algumas brincadeiras. O Senhor, ele é tão maravilhoso, o universo, ele é tão maravilhoso, ele é tão fantástico, que ele nunca te diz não. As pessoas só têm que saber como falar com ele. Se você chegar para ele, tem até alguns nomes famosos que tem umas frases que falam sobre isso. Se eu não me engano, é Henry Ford, que ele fala: se você falar que você vai ser rico, você está certo. Se você falar que você vai ser pobre, você também está certo. Porque se você chegar e falar, eu vou ser rico, o pai vai te falar sim. Se você falar, eu vou ser pobre, ele vai falar sim também. Ele nunca vai te dizer não. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio de escolher. Você escolhe o que você quer. Verdade. E o que é a terapia vibracional de uma forma bem simples para as pessoas entenderem? A terapia vibracional, a primeira coisa que a gente faz é entender o porquê que as pessoas estão buscando. O que elas estão buscando. Mas a gente tenta compreender em que estado você está, quais as crenças que você tem e o que você quer alcançar. A partir dali, a gente identificando, a gente vai trabalhar, limpar as suas crenças e trabalhar a sua frequência para você sair daquele nível que você está e ir para um nível mais elevado. E como a energia influencia entre negócios, relacionamentos? Você atrai aquilo que você quer. Se você quer um relacionamento perfeito, você tem que vibrar um relacionamento perfeito. Logo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Uma metáfora. E recentemente eu estava. Salão, você sabe que a gente ouve de tudo, né? Todos os tipos de conversa. Não só fofoca. Inclusive conversas saudáveis que dá para você aplicar e passar informações para a pessoa. Eu vi uma moça comentando dentro do salão, ela falava bem assim: eu tenho a mesma sina da minha mãe, só atraio homens que gostam de bebida. Isso é uma crença. Ou seja, se eu tenho essa crença, a primeira coisa que eu tenho que fazer, limpá-la. O que eu desejo? Eu quero ser totalmente oposto. O que eu quero? Um homem maravilhoso, um homem carinhoso, um homem que me respeita, um homem que me ama. Eu estou vibrando isso. O homem que bebe, que não respeita, que não reconhece uma boa mulher, ele está aqui. Vocês nunca vão se encontrar. Você nunca vai atrair. O ambiente errado Exatamente. atrai pessoas erradas e energia erradas. Não, você nem vai para um lugar onde a tua energia não te leva. Você nem vai. Então, sua energia está aqui, sua frequência está aqui. A pessoa oposta, ela vai estar aqui. Então, vocês nunca vão se encontrar. Opa, eu quero um homem maravilhoso, um homem amável, um homem que me respeita, um homem que entende aquilo que eu como sou, que me aceita como eu sou e não fica tentando buscar perfeição em mim, apenas que respeita as nossas diferenças. É essa pessoa para a gente ter um relacionamento saudável. O que você vai atrair? Aquilo que você está desejando. Porque você vai entrar na frequência daquela pessoa. Sempre tem. Ah, para os negócios, onde é que entra? Eu estou vendo a todo instante a minha autoescola lotada. A minha empresa cheia. Não dá para agradar todo mundo, como diz, 100%, mas meus alunos estão lá, a todo instante relatando que estão satisfeitos, que estão vindo para mim, independente daquilo que está acontecendo no mercado. Eu estou vendo minha autoescola lotada e crescendo, e gente falando, e gente indicando a toda hora. O que está vindo para mim? Exatamente aquilo que eu estou desejando. Mas tem que ser de coração, não é da boca para fora. E é isso que vem. E como você percebe, Diva, quando a pessoa está desalinhada com essas energias? Com a frequência com a dela? frequência delas. Quando ela está desalinhada. O alinhamento vibracional, vamos lá, ele é em 3 etapas, né? Corpo, mente e... Espírito também tem? Exatamente, sim. Corpo, mente e espírito. É um trio.
né? Então, você tem que estar alinhado. Como é que você sabe que você está desalinhada? Vou falar por mim. Você está dentro de uma empresa onde nada flui. Por mais que você trabalhe, que você tenta fazer as coisas certas, nada dá certo na tua vida. Você está com a pessoa do teu lado que é maravilhosa, que é incrível, mas você não consegue ser recíproco porque você está toda hora na defensiva. Mas por que isso? O que está acontecendo? Aí você vai analisar. Eu estou com as minhas crenças. Eu estou trabalhando o oposto daquilo que o universo diz que é para mim trabalhar. Como, por exemplo, se o universo diz que se eu buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas me serão acrescentadas, até porque já são minhas, como herança, eu já sou herdeira disso, por que que eu estou tentando ter aquilo que já é meu? Aquilo deveria estar ali comigo de forma natural. Então você começa a ver, até mesmo no falar, no comportar, que tudo é diferente, que você está literalmente vivendo fora do fluxo do universo. Como que você ajuda, Diva, as pessoas que não acreditam nisso? Confrontando-as. Eu tenho um caso, inclusive, que eu tenho o depoimento dessa pessoa. Ela veio, o nome dela é Fernanda. Ela veio me procurar totalmente rebelde. Totalmente rebelde, com a vida totalmente de cabeça para baixo. E quando eu falava as coisas para ela, ela falava bem assim: eu não acredito. Falei, mas eu não preciso que você acredita. Eu preciso que você faça. Porque você me procurou. Então você tem que fazer. Agora, se você não for fazer nada, então não precisa nem você vir. Não adianta eu ficar segurando você aqui para te falar um monte de coisa, você ir para casa e tá tudo bem não fazer nada. Então eu preciso que você faça. Aí ela falava assim: eu não acredito. Eu falei, tudo bem. Conhece a lei da gravidade? Conheço. A lei da gravidade é o quê? Se eu soltar essa caneta, ela vai fazer o quê? Cair. Eu preciso que você acredita nela? Não. Eu falei, então pronto. Você vai. Basta eu soltar. O problema do ser humano é que ele só acredita naquilo que ele vê. Ele não tem capacidade de acreditar no invisível. E é onde tudo facilita. Aí, quando me procura, eu brinco o seguinte: se você não acreditar, tudo bem. Mas se você acreditar, você potencializa, porque você vai facilitar as coisas acontecerem. Então, o caso dessa pessoa que me procurou, eu falei assim: eu não preciso que você acredite, eu preciso que você faça. E ela foi fazendo. Primeira sessão, revoltada. Segunda, revoltada. Terceira, revoltada. Quarta, mais mansa. Porque quando a pessoa vem só por vir, sem querer aceitar, dificulta um pouco até o seu trabalho. Tem que ter fé, né, Exatamente. também. Você tem que persistir com ela ali. Eu falo, se você vem com a mente aberta, o resultado é mais rápido. Então, ela veio, beleza, primeira, segunda, terceira, na quarta ela já vem mais mansa. Na quinta ela já começou a fazer as coisas direitinho. Na terceira ela começou a apresentar resultados. Resultado da Fernanda hoje, uma pessoa incrível, num relacionamento que ela sempre sonhou para a vida dela. Hoje ela empreende e ela atende toda a grande vitória e ela lançou, tem quase um mês, a cozinha da Fernanda. Olha que Que ela extraordinário. conseguiu empreender depois de compreender que tudo aquilo que aconteceu para a vida dela, eu falo que eu me arrepio. Porque quando ela mandou o relato para mim, eu falei, não precisava fazer eu chorar. Porque simplesmente a transformação da vida dela foi incrível. É algo que é o invisível se materializando, é isso? Exatamente. É como eu falei no início, Patrick. Tudo no universo já existe. Você só precisa colapsar. Como é que eu faço isso, Diva? Limpa suas crenças. Começa a tomar rédea da tua vida, de verdade. Entender que tudo é real. Desculpa, que tudo é responsabilidade tua. Entender que nada acontece por causa do outro. Toma a rédea da tua vida e a partir dali começa a fazer pequenos. Faz testes com você mesmo, com pequenas coisas. Coisas mínimas. Não vai querer. Também você tem que ser coerente, né? Não adianta você chegar hoje e falar, então tá, amanhã eu quero 1 milhão na minha conta. Calma aí, né? Também não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem tempo, né? A própria Bíblia diz também que é no tempo dele, não é no nosso, né? Você só tem que acreditar. Então, você materializa tudo que você quer, Patrick. Porque lá já existe tudo.
É um universo de infinitas possibilidades. Você só tem que começar a observar. Você já reparou que quando você pensa em algo, você fala assim, ai, meu desejo é ter o carro tal. Você começa a ver aquele carro com frequência. Estou dando um exemplo do carro. Você começa a ver ele com frequência porque você entrou na frequência dele. Você só tem que ter fé de que você vai. Mas você tem que desejar, você tem que querer. Ah, Diva, como é que eu faço isso? Vou falar um exemplo aqui rápido. É o seguinte, eu brinco sempre. Lógico que você tem que limpar suas crenças, tem um caminho a percorrer. Quando você crê, por isso que eu falo, quando você crê, o progresso ele é mais rápido, né? Porque você vai começar a botar em prática realmente aquilo ali e tudo vai se tornar real na tua vida. Mas quando você deseja algo, você tem que entrar na frequência dele. E o que você tem que fazer? Você tem que fechar os olhos, você tem que visualizar, você tem que desejar, você tem que ser grato. Eu falo que a gente conversa com o pai de forma errada. A gente tende a pedir a ele, eu quero isso. Você não pode querer isso, você já tem ele. Porque tudo já é teu, você é herdeiro, você já tem. Então você tem que falar com ele agradecendo. Então você fecha os olhos, você imagina, você agradece como se já fosse real. E pronto, acabou, esquece. Vai chegar para você. Como? Não é problema teu, não é uma tarefa tua, é tarefa dele. E ele vai fazer, ele vai se cumprir. Como eu disse agora há pouco, eu fechava meus olhos, eu imaginava eu recebendo o troféu de melhor empresa no mercado, no meu ramo. E ontem a gente recebeu essa notícia. Eu pensei isso há quase 2 anos atrás. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Aí tem gente que fala assim, já fiz isso, mas não deu certo. Então vamos verificar o que está errado aqui. Você aconselha, Diva, por exemplo, tem poucas pessoas que eu vejo, mas dá certo também, mas a questão do mural dos sonhos, Moral você dos sonhos. olhar aquilo todo dia tenho. e buscar. Fala mais pra gente O que é um mural? sobre tudo isso. Tá. O que é um mural? Por que o mural ele é importante? Serve o mural, o livro, o caderno dos sonhos, não importa, a caixa. Tem 2 coisas que eu uso. Não só o mural dos sonhos, mas também o pote da gratidão. O que é o pote da gratidão? É você escrever ali o que você quer, porém escrever como se já fosse real. Você vai fazer o quê? Se você quer um carro, mas você já tem, você vai pedir ele? Não, você vai agradecer por ele. Então você vai agradecer, enrola, fecha, dobra, coloca no pote e deixa. O mural do sonho é a mesma coisa. Por quê? O seu inconsciente só tem uma forma de você conversar com o universo, através dos seus sentimentos. Certo? Então, quando você olha para uma imagem, por isso a importância, inclusive, que eu parei de ver TV, quando você olha para uma imagem, o seu inconsciente ele não sabe o que é verdade, o que é imaginação. Então, quando você olha para ali e você sente satisfação, gratidão, amor, verdade naquilo que você colocou ali, como se realmente fosse teu, e toda hora você olhando para aquela imagem e agradecendo por ela, porque toda hora que você olha, você tem aquela emoção, caramba, isso é meu. Caramba, isso é meu. Caramba, isso é meu. Sabe? Não com aquele sentimento de dúvida, mas de certeza que é isso. É isso. Entendeu? Você vai olhando, aquilo vai fixando na tua mente, no seu inconsciente. Uma hora vai vir para você. Aquele ponto que você falou algo muito interessante de televisão. Aquelas pessoas, às vezes, desesperadas, que viram fã de atores, de cantores, que assistem muito eles e acabam tendo isso daí. Tem a ver também com desejo, com essa questão toda. Não, eu não entendi. Como assim? Muitas das vezes a gente vê as pessoas assistindo televisão e às vezes gosta muito de alguma pessoa na televisão. Assiste ali e acaba despertando esse sentimento. Tem alguma coisa a ver também com essa vibração do mundo e querer, porque o desejo de tudo, igual o mural. A gente colocou ali, o mural vai se realizar, mas a pessoa está ali, algo que está querendo, mas aquilo não vai se realizar. Tem alguma coisa a ver também com o universo? Com tudo isso? Você diz da pessoa sentir o desejo de ter aquela outra pessoa, mas não pode ter, tá na televisão, é imaginável. Novela, muitas vezes você vê uma novela, um ator. A pessoa se apaixona pelos atores. Isso. Pode ser que cantor, sim, assim, eu nunca parei ator. pra pensar nesse ponto, sabe? É um ponto bem diferente, assim, que eu vejo que a pessoa fica aquele sentimento, porque é algo aí, que, né? Pode estar ligado a como é que eu vou falar, uma crença de
escassez sentimental não, como é que eu vou falar para você? Dependência emocional. Dependência. Só que isso nunca vai se Exatamente. tornar realidade. E a pessoa fica nessa dependência o tempo inteiro. Exato. E acaba se apaixonando por aquela atriz, ou ator, ou cantor. Talvez porque é o tipo de pessoa que ela quer na vida dela. E talvez aquele ator, aquela atriz, não sei, estou dando suposições, porque eu nunca pensei nesse caso, tá? Talvez seja o tipo de pessoa que ela quer na vida dela. Então ela viu que representou ali um papel do tipo de pessoa que ela quer e talvez se apaixonou, enfim. Mas a questão da TV, por quê? Já parou para pensar? Vou dar um exemplo. Quando você vê uma reportagem triste ou uma cena de novela triste, você vivencia aquilo? Vivencia. E o seguinte, quando você vivencia esse momento triste, automaticamente as suas células começam até a morrer. Exatamente. Quando você vivencia isso e às vezes acontece um fato triste na tua vida, você fala, poxa, por quê? Aí tem gente que fala, poxa, mas já aconteceu isso na minha vida, eu nunca pensei, eu nunca desejei isso. Mas talvez você assistiu de repente algo que te fez sentir isso. Você não sabe. Faz uma retrospectiva. Durante muito tempo eu fiquei fazendo retrospectiva para entender o que eu estava vivenciando. Exatamente por isso, que era onde eu percebia que, opa, peraí, eu vivenciei isso aqui, ou eu tive medo disso, e por eu ter medo, logo, eu atraí. Opa, eu tenho medo de acontecer um acidente na minha família. Logo, eu faço o quê? Se eu tenho medo, medo de quê? Medo do acidente, medo do acidente. Logo, eu estou, se a gente é eletromagnético, logo eu estou atraindo aquilo que eu sinto medo. Entendeu? Então, eu não olho para a TV porque você acaba vivenciando. E um ponto muito importante aqui, Patrick, inclusive, como diz minha mentora, né? Um detalhezinho que vale milhões. Se a gente olhar, entender isso e fazer isso para o lado bom da coisa, para a tua vida, você potencializa muito. Porque, veja bem, se você consegue ter essa euforia ou sentir essa tristeza como se aquilo estivesse sendo com você, faça isso para o que você deseja. Era o que eu fazia para mim. Eu ficava me imaginando assim, caramba, quando eu receber o meu troféu de melhor empresa, cara, eu vou vibrar. E eu já sentia aquela emoção dentro de mim. Sabe, eu era eufórico, eu quase gritava ali, como se já fosse real. Porque é isso que vai fazer com que tudo se torne real na tua vida. É esse sentimento, que a única linguagem que você tem de conversar com o universo é essa. É a linguagem do sentimento. Outro dia a gente estava debatendo e a pessoa virou para mim e falou assim, não, Deus fala português, francês, espanhol. Não, Deus não é poliglota. Ele só conversa através de você, com você por uma linguagem, a linguagem do sentimento. Por isso que dizem, você não pode ficar falando da tua vida para o outro. Guarda para você. Por quê? Porque Deus só conversa com você em sentimento, não em palavras. Então, quando você fica quieto, mas você está emanando o sentimento daquilo que você deseja, ele está conversando com você normal. Porque é a única que ele vai falar, não tem outra. E, Diva, qual é aquele sentimento que mais adoece as pessoas? Patrick, hoje eu sou o tipo de pessoa que eu consegui me reprogramar para não acreditar em doença. Tem gente que até me critica por isso. Mas uma das coisas que mais adoece quando eu me pego com algum sentimento parecido, eu já dou um jeito de sair dali, é a tristeza. Porque a tristeza, ela mata as suas células. Se ela mata as suas células, o que vai fazer com você? O seu corpo, quando ele chega a ficar doente, ele está gritando, é porque você está com a mente tão barulhenta que você não foi capaz de ouvir ele tentando falar com você. O universo tentando falar com você. Então, o teu corpo, usou-se o seu corpo para poder dizer, Patrick, eu tô doente. Patrick, tem um problema aqui. Eu adoeci aqui, ó. Vou dar um exemplo que muitas pessoas já falei sobre isso e já fui, inclusive, criticada, né? Mas, apareceu um câncer aqui. Mas foi para gritar, existe uma emoção aqui que precisa ser tratada. Existe uma tristeza. Existe uma culpa. Existe um medo. Existe, sei lá, a culpa, ela gera um remorso. E o remorso também mata as suas células. Porque você fica se corroendo a todo instante. Por isso a importância do perdão com você mesmo. Quando você se perdoa, tira esse remorso. Por que tem pessoas vivendo depressão? Inclusive eu. E por que eu me tratei? Porque a depressão está ligada aqui à ansiedade.
A ansiedade está ligada a um futuro que é incerto. Você não tem projeto na tua vida, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você vai fazer e você está pensando em algo que não existe ainda. A importância do viver o agora. Viva o teu agora. Quando você viver o teu agora, você vive com intensidade. E tudo que você faz com intensidade agora, você faz com excelência, com maestria. Sabe, a ansiedade está ligada ao futuro, a culpa está ligada ao passado. Vive o agora que a ansiedade não vai existir e a culpa também não. Se perdoa. E é isso que te adoece. A gente gostaria de saber também se o perdão liberta. Total. Eu falei sobre o perdão e uma pessoa falou bem assim: ah, então quer dizer que eu tenho que voltar a viver com o fulano? Ninguém está falando de viver com ninguém, de voltar para ninguém. Ninguém está falando de reconciliar com ninguém, nem tampouco de voltar a ter convivência com a pessoa. O perdão, ele é um sentimento. Ele não é uma palavra, ele não é um contato, ele é um sentimento. Eu tenho raiva do Patrick. Eu não preciso chegar pro Patrick, ou não, o Patrick me fez isso, eu tô com ódio do Patrick, eu vou perdoar o Patrick. Não tem que dizer, chegar aqui e chegar, Patrick, eu vou te perdoar. Não. O perdão ele é interno. Você com você mesmo. Existem algumas técnicas. A técnica do espelho, a técnica da cadeira vazia, onde você se coloca ali diante, imaginando aquela pessoa ali, você perdoando ela. Porque o sentimento, o perdão, ele é sentimento, literalmente. Ele não é um contato. E como soltar todo esse sentimento de culpa? É tudo isso que você falou, a questão do espelho, da cadeira. Técnicas são para te ajudar. Mas você pode fazer com você mesma. Você olhar para você, ver qual o sentimento que te gera quando você se refere a alguém, quando você, por exemplo, durante muito tempo eu eu tinha uma certa dificuldade em relação à vida dos meus pais, assim. E aí eu vi que eu precisava me libertar disso. E aí eu começava a vivenciar. E aí eu criei na minha mente um encontro comigo e com meus pais. Eu literalmente, você fecha os olhos, você. Aí entra técnicas da questão da hipnose também, né? Várias técnicas, da qual você vai lá e faz esses encontros. Você conversa com a pessoa mentalmente. Você liberta, você abraça, você perdoa, você chora, você grita, você bate, você faz o que você quiser. Se liberta, tira essa emoção de dentro de você. E vai fazendo, vai vendo o que está te bloqueando, o que ainda está gerando dentro de você. E o que que acontece, Diva, quando a pessoa se escolhe? Como assim se escolhe? Eu escolhi ser merecedor. Eu escolhi ser vencedor nessa terra. Você já teve uma determinação na tua vida, já deu o primeiro passo e talvez o mais importante, se priorizar. Entende? Às vezes as pessoas, uma das crenças, perdão aqui, uma das crenças, inclusive, é a falta de merecimento e aquela questão de dependência da avaliação do próximo, do aval do outro, como é que eu vou dizer? Não é Validação social. validação. É uma crença. As pessoas elas tendem a depender de que o outro valide ela. Mas eu sempre falo, e eu falei mais cedo, antes, o outro é só uma projeção de você. Não existe o outro. O outro é só para dizer, principal. Eu sempre falo assim, cara, usa aquilo que você vê no outro, inclusive, para poder se melhorar, para se curar. Porque quando você olha para o outro e você depende dessa validação, é exatamente a falta de merecimento. Então, através daquilo que você sente, você identifica aquilo que você precisa curar em você. Quando você olha para o outro e identifica uma falha, a falha não é do outro, a falha é tua. Até porque você não é capaz de identificar no outro aquilo que você não conhece. Você só identifica no outro aquilo que existe dentro de você, porque você conhece aquilo ali. Entendeu? Não tem como eu chegar e questionar o Patrick se eu não conhecer o tipo de defeito que eu estou vendo nele. Se eu estou vendo, é porque existe em mim. Então, eu sei que eu preciso limpar em mim. Não tem nada a ver com o Patrick, sou eu. Então, essa questão de olhar para o. Eu preciso. Eu me escolhi. Maravilha. Eu me priorizei. Maravilha. Perfeito. O outro já não está mais fazendo parte da minha vida. Eu já compreendi que o outro não interfere na minha vida.
E um exemplo muito prático disso que eu ouvi outro dia que eu falei, fantástico. Tem pessoas que vão olhar para você e vão te julgar de um jeito, e tem outras que vão olhar para você e vão te julgar de outro. Totalmente oposto daquilo que eu olho e vejo de você. Como que duas pessoas podem julgar a mesma pessoa de cor diferente? Elas só podem julgar porque é aquilo que existe nelas. E quando você entendeu, Giva, que isso seria uma missão para você ajudar as pessoas? Isso eu vou falar com muito prazer, porque eu falo o seguinte: durante muitos anos na minha vida, eu ouvi que quem nasceu pobre tem que morrer pobre. Eu vi uma desigualdade social muito grande por questões de crença. E você se libertar disso e entender que o mundo ele já é teu por direito e que você tem direito de adquirir, ter tudo o que você quer, porque você é merecedor, e conseguir conquistar, e as pessoas olhar para você e ter você como uma referência, ou tipo, ter um orgulho por você ter conhecido. Você fala, cara, se eu não ensinar isso para as pessoas e mostrar para elas que elas também podem, e continuar vendo as pessoas se martirizar a todo instante pelas dificuldades que o mundo impõe para elas, por essa dualidade, inclusive na sociedade, de que tem pobre e tem rico, seria egoísta da minha parte, porque eu ouvi uma frase, eu esqueci o nome do escritor, mas que diz bem assim: sem culpa e sem desculpa. Quando você não sabe, você não tem culpa, mas a partir do momento que você sabe, você não tem desculpa. Então hoje eu sei que ficar com conhecimento para mim é egoísmo da minha parte. Enquanto eu não sabia, não compartilhar isso não era minha culpa, mas agora eu sei. Então não posso ter desculpa de dizer, eu vou permanecer com isso. Eu não vou permanecer igual o povo lá de antigamente, dos senhores feudais e da época lá, como você mesmo citou, de ficar com esse conhecimento para mim por egoísmo. Porque o egoísmo também não vai me permitir prosperar. E eu quero prosperar mais, porque quanto mais eu ajudo pessoas a prosperar e ser melhores, mais eu prospero e mais eu evoluo. Então, poder ver histórias como a da Fernanda, como da Lúcia, que está em São Paulo, que também é uma outra história, um outro caso de sucesso, que hoje está em São Paulo empreendendo, ela é aqui do Espírito Santo, mas conseguiu, depois de fazer terapia comigo, estar em São Paulo hoje empreendendo. Ver mais histórias e pessoas me mandando mensagem dizer que evoluíram e que estão empreendendo, que estão prosperando na vida porque eu ajudei. Não tem prazer maior. É o que me enche os olhos, sabe? É o que me move todos os dias, é o que me faz buscar conhecimento e ficar toda hora em cima de livros e buscando mais conhecimento. Porque eu vou poder ajudar essas pessoas que não tiveram oportunidade de ter esse conhecimento, sabe? E ver essa desigualdade reduzir move, pelo menos a mim, move muito. E você acha importante essa questão toda de servir, servir o próximo? Tem muito a ver com esse universo também, Tem, da abundância. tem. Quanto mais você faz outras pessoas prosperarem, logo você prospera. Você duplica a sua prosperidade. O problema, sabe qual é, Patrick? É que as pessoas entendem prosperidade como dinheiro. Elas ligam apenas prosperidade como ao dinheiro, a bens materiais. E a prosperidade ela vai muito além disso. A prosperidade é você reconhecer que você é herdeiro de algo, que você é herdeira de um mundo onde as pessoas estão brigando por ele. Sabe, você saber que você não precisa disso, que você não precisa brigar por isso. Prosperidade é você olhar para você e se sentir em paz. É viver uma vida só de você todos os dias ter a tua casa, ir para casa, poder deitar, descansar, estar em paz. Ah, tem contas para pagar? Claro que tem. Mas só de você ter condições de trabalhar e poder pagar, isso é prosperidade. E as coisas vão vindo aos poucos. Você entra no fluxo do universo e as coisas vão vindo aos poucos para você. Então, quando você mostra isso para as pessoas, quanto mais você ajuda, faz com que elas prosperam, logo você prospera também. Entendeu? Você não entender que a prosperidade não é um bem.
A prosperidade vai além disso. A prosperidade, ela é espiritual. E você acredita que essa prosperidade, a sua história foi construída, ela já foi escrita ou foi construída? Ela foi construída. Por quê? Porque o universo, ele te dá o livre-arbítrio de escolher, como eu falei. Ele não te diz não nunca. Ele te diz sim a todo instante. O que você decide para você é o que você vai construir para tua vida. Ah, Deus sabe, lógico, o Pai sabe de cada passo, de toda a sua história, de toda a tua vida. Claro que Ele sabe. Mas, digamos assim, Ele te dá o livre-arbítrio de seguir aquilo que Ele falou para você. É como se eu te desse dois caminhos. Qual que você vai seguir aqui? Tem o que eu fiz e tem esse aqui. Você escolhe. Então, a minha história, se eu tivesse seguido apenas aquele que me mostraram, a minha história não seria essa. Só que a partir do momento que eu entendi que eu posso escrever a minha história, que eu posso construir a minha história, que eu tenho livre-arbítrio e que ele me diz sim a todo instante, se ele me diz sim a todo instante, o que eu quero eu vou pedir, porque eu sei que ele vai fazer. Ah, nossa, tem gente que fala bem assim, nossa, mas você não seria muita prepotência, arrogância dizer que ele vai te dar tudo? Não, ele que me prometeu isso, não foi eu que falei. Ele me prometeu. Só que, para que eu vou pedir coisas tão pequenas se ele pode me dar o mundo? Porém, não é o mundo material. Ele vai me dar o mundo material se eu entender que primeiro ele. Somente o pensamento positivo já basta, Diva? Não, O que não. precisa mais? Pensamento, sentimento e emoção. Também é um trio. Você tem que pensar, mas você tem que sentir. O que adianta eu pensar em ter uma vida próspera se a todo instante eu tô aqui vibrando, como eu falei lá há pouco para você, eu estava querendo ver a minha empresa a melhor, mas o que eu mais tinha medo era de não ter dinheiro para pagar as contas. Qual era o sentimento? De escassez. Então não adianta eu pensar uma coisa, sentir outra, eu tenho que ser coerente. Até porque se a única forma dele conversar comigo é através do sentimento, o que eu pensar, pouco importa. Se ele não tiver coerente, pensamento, sentimento e comportamento também. Como assim, Diva? Se eu me vejo uma empresária de sucesso, como que eu posso me comportar como uma pessoa medíocre que está se contentando com aquilo que sobra? Não. Meu comportamento tem que ser de uma pessoa de sucesso. Mas qual é esse comportamento? Não sei, vai você que vai determinar. Se você já fosse milionário, qual seria o seu estilo, seu comportamento, seu estilo de vida? Ah, Diva, mas então quer dizer que eu tenho que fazer dívida, que eu tenho que comprar? Não, não é isso. É comportamento. É o seu modo de se portar. Como que você vai olhar para as coisas. Eu aprendi uma coisa com a minha mentora que era fantástico, né? E, inclusive, eu passei por isso, mas pouco falo a respeito. É você olhar para a sua geladeira vazia e agradecer como se ela estivesse lotada. Isso é comportamento. É você deitar na tua cama, igual muitas vezes eu faço lá em casa, e falar que cama maravilhosa que eu tenho. Eu amo a minha cama. Ela é incrível. Ela não é das melhores. Mas é você se comportar como se já fosse o melhor. O tempo inteiro. Até se tornar, né? Até se tornar realidade. Ah, mas vai se tornar realidade? Ah, mas a minha realidade hoje é essa. Como é que eu vou atrair isso para você? Não é tarefa tua. Pode deixar que vai vir. E eu sempre brinco. Quando você liga para a pizzaria e pede uma pizza, você fica ligando para a pizzaria para ver se realmente vai chegar? Você só espera ela chegar, não é isso? É isso que você tem que fazer porque você deseja. É desejar, sentir, imaginar que já é real. Fingir que você fez um pedido ali na pizzaria, então. E esquece. Não ficar olhando com dúvida, porque quando você olha com dúvida também, você bloqueia. Qual conselho você daria para as pessoas que querem ter essa consciência, toda essa energia, mas sabe que crescer dói? Crescer vai doer. Crescer vai Tem, doer. tem que estar preparado também, né? Tem. Primeira coisa, buscar uma profissional, né?
Brincadeiras à parte. Verdade. É ter consciência de que você vai ter que apanhar. Você vai ter que aceitar. Porque se você for com a mentalidade de que isso eu não aceito, não adianta. É a mesma coisa de jogar uma bolinha de gude ali na parede. Ela vai voltar literalmente para você. Você acredita muito nessa questão de merecimento? Muito se fala hoje em dia sobre merecimento. Sim. É uma crença, também faz parte dessa energia também, vibracional. A falta de merecimento é uma crença. Quando você se sente merecedor, porque somos merecedores, quando você se sente merecedor, você já quebra uma crença ali. Porque realmente somos. Essa questão de achar que não merecemos por quê? E qual é a mentira contada sobre o sucesso para as pessoas? Às vezes tem pessoas que têm medo do sucesso. A mentira contada, Muitas vezes a pessoa tende a, por exemplo, ter sucesso na carreira profissional, ter sucesso no empreendedorismo, mas no mundo muitas vezes conta essa mentira, né? Essa energia, né? Essa energia ruim, pura. E muitas vezes atrapalha a pessoa nesse percurso de chegar ao sucesso. bom, eu acho que dizer que é fácil é uma mentira. Dizer que tudo vai ser perfeito é uma mentira. Dizer que você não vai ter dificuldades é uma mentira. Eu falo que a vida como um todo, ela é uma constante. Você está em evolução a todo instante, em evolução para tudo. Para aprendizagem, para lidar com o problema, para tudo. Porque vai vir. Ah, Diva, mas se eu estou ali na vibração, na frequência da perfeição, para atrair só, sei lá, não atrai problema. Nem tudo aquilo que se refere a você, você consegue controlar, mas tem coisa que é externo que você não consegue. Então, como empreendedor, por exemplo, se dependesse de mim, eu só atrairia, vamos botar assim, os melhores clientes do mundo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Entendeu? Tem horas que tem coisas que vão acontecer que fogem do teu controle. E aquilo que foge do teu controle, você só tem que ter inteligência emocional para saber lidar com aquele problema. Só isso. A gente gostaria de saber qual é o conselho que você daria para as pessoas ainda que não não conhecem ou querem. Peraí. Gostaria de saber o conselho que você desse para as pessoas que querem entrar na consultoria, uma terapia. Fala melhor sobre isso. Elas podem me procurar na rede social, no Instagram, que é @divaendlish. Eu sempre estou postando conteúdo ali. Elas podem estar em contato comigo. Eu atendo por sessão. Mentoria eu ainda não tenho. Eu só atendo por sessões mesmo. Principalmente para objetivos específicos. Qual o legado que você carrega hoje? Qual legado que eu quero. Na verdade, hoje eu digo que as pessoas me olham como superação, assim, a princípio. Agora, o legado que eu quero deixar é que as pessoas me olham como a mulher que ajudou outras mulheres ou outras pessoas a despertar e a encontrar esse poder interior para transformar as suas vidas. Porque hoje se esconde muito isso. Você entra nas redes sociais, na internet, a todo instante você vê, faça isso que você vai ficar rico, faça isso que você vai ficar... Mas as pessoas não dizem exatamente qual a verdade, o que tem que fazer. Fazer uma técnica, pensar positivo, ouvir tal frequência, ouvir... Tem muito, né? Muitas frequências, áudios binaurais que realmente são importantes, tá? No YouTube é cheio de áudios binaurais que ajuda muito a limpar, a dar uma aliviada na mente, que é o momento que você principalmente consegue cocriar a realidade quando sua mente está vazia ali. Mas você entra nas redes sociais e você vê muito isso. Faça essa técnica, olha isso, visualiza isso, você ser alto, você vai ficar milionário. Mas, na verdade, não ensina as pessoas como que elas podem fazer isso sozinha. Então, esse é o legado que eu quero deixar. As pessoas veem a mulher que deixou, que ajudou outras pessoas a despertar esse poder interior, que todos nós temos, sem exceção e sem nenhuma dúvida. As pessoas só têm que ter pelo menos curiosidade de querer conhecer e querer despertar.
E qual é o resultado que as pessoas vão trazer tendo a sua terapia? O resultado que elas vão alcançar, Uhum. bom, depende do objetivo que ela quer, do objetivo dela, né? Então, o caso da Fernanda era exatamente se libertar dessa vida medíocre que ela tinha. E ela conseguiu. Hoje ela tem sucesso na vida dela. Tanto que ela conseguiu abrir aí a cozinha da Fernanda, né? Que é na área da culinária. Que era um desejo dela. Ela trabalhava para os outros. Então ela queria prosperar. Então vai mais do que a pessoa deseja. O que ela quer? Quando ela me buscar, qual é a intenção dela? Mas o meu foco, o meu propósito é fazer ela despertar esse poder interior, que aí ela alcança e ela faz acontecer na vida dela qualquer coisa. A partir do momento que ela entender que ela tem esse poder, ela não precisa mais procurar terapeuta nenhum. Ela por si só, ela cocria a própria realidade. A gente vai fazer umas perguntas rápidas Tá. e aí você completa. Pode ser respostas bem curtas, tá? Uhum. Vamos lá. Consciência é, Poder, prosperidade é, consciência, energia é, fluxo. vida extraordinária começa quando Você descobre o seu poder. o maior bloqueio das pessoas é, Não aceitação. o maior poder humano é, Consciência. o medo ensina o quê? O medo ensina coragem. A alma pede o quê? Presença. O mundo precisa de mais. O mundo precisa de mais consciência. Agora a gente gostaria de saber, Diva, uma palavra que define você. Poder. Poder. Boa, hein? Por que poder, Diva? Por que poder? Porque eu tenho o poder de determinar o que eu quero. Eu tenho o poder de ter minha liberdade. Eu tenho o poder de ajudar outras pessoas. Eu tenho o poder de ter consciência. Eu tenho o poder de determinar a minha história. Eu tenho o poder de ter liberdade. Isso para mim tudo é poder. Você ser livre, poder para mim é liberdade, principalmente. Você ser livre, poder. Gostaria de saber, Diva, qual conselho que você daria para as pessoas ainda que não viveram essa experiência extraordinária de passar por essa terapia vibracional, de tudo isso que você falou aqui? O que as pessoas estão perdendo na vida delas? Bom, o que elas estão perdendo é exatamente a vida extraordinária que elas podem ter. Agora, o conselho que eu dou é que não perca mais tempo, porque literalmente despertar esse poder interior é viver a vida extraordinária. E é isso aí, pessoal. Olha que tantos insights, a gente aprendeu tanta coisa. É neurociência, física quântica, terapia vibracional. Nossa, é tanta coisa. E a primeira vez que a gente abordou esse tema aqui e a gente ficou muito feliz pela sua presença, tá? A gente está chegando no final, né? Infelizmente, mas não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque hoje a gente aprendeu muita coisa e coloca tudo isso em prática que pode ter certeza que você vai colher o resultado. E a gente vai colocar o Instagram dela aqui também. E se você gostou do conteúdo, procura a Diva, né? Ela é especialista, estudou na uma das maiores universidades internacionais, a Academia Internacional de Frequência Vibracional. Academia Internacional de Frequência. Olha que coisa linda, tá bom? Então é isso, nós estamos chegando no final e muito obrigado pela presença de vocês para mais um Papo Milionário. Tchau, tchau.